Fala, nação rubro-negra, bom dia. Ayrton Lucas, a princípio, aceitou a proposta do Al Hilal e o Al Hilal já tem negociações bem avançadas com o time do Flamengo e os valores giram em 100 milhões de reais. Falando sobre renovação de contrato, a princípio, Davi Luiz não vai renovar o contrato para o ano que vem, tá? E o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique já estão em fase bem avançadas para poderem assinar essa renovação. Em relação ao árbitro, Flamengo versus Grêmio, não entendo por que a CBF colocou o Braulio para poder apitar essa partida, já que o Braulio é um árbitro lá do Sul e, a princípio, é um árbitro gremista que já prejudicou o Flamengo em várias ocasiões. E falando sobre plantão médico, Davi Luiz deve estar fora dessa partida, assim como o Eric Pulgar. Essas e outras vocês encontram agora na Flaggeral TV, mas antes disso, se puderem, deixe o seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E, nação, não é novidade para ninguém que o Al Hilal fez uma proposta para o time do Flamengo para poder contratar o Ayrton Lucas. Os valores dessa proposta giram em torno de 20 milhões de euros. E só para lembrar vocês, o Flamengo comprou esse jogador por 7 milhões de euros. Então, uma proposta praticamente 3 vezes maior do que foi o valor que o Flamengo comprou o jogador. E essa informação do valor dele é do jornal AS, ok? E segundo o Rudy Galetti, que é um jornalista da Itália, o Ayrton Lucas aceitou a proposta do Al Hilal e agora o Flamengo já tem negociações bem avançadas com o Al Hilal, segundo esse jornalista. Realmente são valores bem altos, né? 20 milhões de euros dá mais ou menos 100 milhões de reais. Mas a torcida já estava questionando há muito tempo o Ayrton Lucas, desde a chegada dele da seleção brasileira, né? Tinha até falado na época, quando o jogador vai para a seleção, às vezes volta outro jogador. Tomara que não aconteça isso com o Ayrton Lucas. E infelizmente isso aconteceu, porque ele voltou outro jogador. Parece que mandaram um clone piorado do nosso Ayrton Lucas, que antes de ir para a seleção brasileira esse ano, estava sendo ali um dos artilheiros do Flamengo, estava sendo o melhor jogador disparado, o único que se salvava do time do Flamengo e ainda dava muitas assistências para os jogadores de ataque. Mas é isso, né? Infelizmente ele piorou muito depois da volta da seleção. Se ele realmente for negociado, o Flamengo fica numa situação complicada na lateral esquerda, porque a gente só ficaria com o Felipe Luiz, de 38 anos. Só que na base do Flamengo tem um jogador chamado Zé Wellington, lateral esquerdo, uma das principais peças ali do time sub-20 do Flamengo, cobrador oficial de falta, cobrador oficial de escanteio também, 19 anos, qualidade, só que cai na mesma situação do Wesley. Eu sempre falava com vocês aqui sobre o Wesley quando ele não estava bem. Galera, o Wesley pulou etapas, não dá para cobrar ele igual a gente cobra de um Gabigol, de um Arrascaeta, de um Bruno Henrique, de um Everton Ribeiro. Porque o jogador está pulando etapas. É um jogador muito novo, mas devido à emergência ele teve que subir para o profissional. E se acontecer com o Zé Wellington a mesma coisa, a gente tem que também ter paciência, porque qual a opção que a gente tem? Ou contratar um jogador sem contrato, ou contratar ali um jogador que joga em algum time do Brasil, mas que não fez ainda 7 jogos por esse clube. Será que ele vai ter qualidade para vir para o time do Flamengo, já que não teve como fazer uns 7 jogos ali em outro clube do Brasil? Então, bem complicada essa situação. Zé Wellington é o cara para poder subir para o profissional caso o Ayrton Lucas saia. E eu queria saber a sua opinião. E aí, aceitariam 20 milhões de euros pelo Ayrton Lucas? Ou vocês acham que é arriscar muito vender o Ayrton Lucas e ficar ali praticamente sem lateral esquerdo? Porque o Felipe Luiz vai jogar de vez em quando, já que a idade dele é mais avançada. E o Braulio, hein? Braulio, árbitro escalado para Flamengo e Grêmio. E conforme vocês podem ver pela foto aí, só se for uma montagem muito bem feita, né? Porque a família toda do Braulio é gremista. O próprio Braulio, a princípio, esse árbitro também é gremista. E o que passa na cabeça da CBF para escalar um árbitro desse, que várias vezes prejudicou o Flamengo? Para quem não lembra, o Felipe Melo deu uma entrada criminosa no Vinícius Júnior, se não me engano, em 2016, 2017, e o árbitro não expulsou o Felipe Melo. Era um lance ali para o Felipe Melo tomar vermelho direto. E o que o Braulio fez? O Braulio
nem ligou para essa situação. Então eu não entendo o porquê, entre outros vários lances que aconteceram em relação a esse árbitro. Então vamos ficar de olho, não entendo por que a CBF escalar um árbitro lá do Sul para apitar Flamengo e Grêmio, cara. Porra, não tem cabimento isso aí. Vamos ficar de olho porque o nosso futebol não está ajudando dentro de campo e se tiver ainda arbitragem para prejudicar, fica complicado. Então, de olho nesse árbitro, que é gremista a princípio, e não tem para mim realmente cabimento botar ele para apitar Flamengo e Grêmio. Muito complicada essa situação, apenas uma observação antes do jogo para a gente ver como vai ser o desenvolvimento no decorrer da partida desse árbitro muito, muito suspeito. E agora vamos falar sobre renovação. Davi Luiz, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Davi Luiz vai ser ali convidado a se retirar do time do Flamengo no final do ano, né? O Flamengo não vai querer essa renovação automática, vai sentar com o jogador e vai tentar rescindir amigavelmente o contrato do Davi Luiz no final do ano. Segundo o jornalista, ele não tem sido muito aproveitado, tá aquém das expectativas para esse ano de 2023. Então, por causa dessa situação, o Flamengo vai tentar esse rompimento de contrato amigavelmente, nessa rescisão amigável. Falando sobre o Bruno Henrique e Everton Ribeiro, segundo o Vene Casagrande, os dois vão assinar a renovação, já estão bastante adiantados para poderem cumprir aí pelo menos mais um contrato, nem que seja curto para um e longo para outro, mas pelo menos vai cumprir aí mais um tempo no time do Flamengo. Everton Ribeiro, questionado por muitos, mas o Bruno Henrique, totalmente ali aceito pela nação rubro-negra, vem jogando um futebol que destoa dos seus amigos, com bastante raça, correria e tentativa, né? Vontade, pelo menos o Bruno Henrique mostra vontade do começo até o fim do jogo, dando aquelas arrancadas que muita gente imaginou que ele nem poderia mais fazer depois da cirurgia no joelho, mas graças a Deus o serviço foi bem feito no joelho dele e hoje em dia a gente pode usufruir do Bruno Henrique dentro de campo, como a gente fazia no ano passado. Que bom que o Bruno Henrique vai renovar. Em relação ao Everton Ribeiro, queria saber a opinião de vocês, renovariam ou não renovariam o nosso ER7? Sua opinião é muito importante, colocá-la aqui embaixo do vídeo. Vamos lá, galera, de olho em Flamengo versus Grêmio. Parte médica, temos ali Davi Luiz praticamente fora dessa partida, porque ele só ficou fazendo um trabalho na academia, ele sentiu o músculo antes da partida, um dia antes da partida, Flamengo versus São Paulo, e ele não foi ali relacionado. Nessa partida contra o Grêmio, provavelmente ele também não seja relacionado, porque está fazendo trabalho na academia, né? Diferentemente de fazer trabalhos na academia, o Pulgar, que não joga pelo time do Flamengo desde o dia 12 de julho, vem fazendo muita falta, porque é um jogador de qualidade e tem um passe de excelência na hora da saída de bola. E o São Paulo preza muito por jogadores que saibam sair ali jogando com a bola no pé. O jogador Pulgar já há muito tempo não aparece, mas agora está em fase de transição. A chance dele jogar contra o Grêmio são chances ali bem baixas, né? Mas já para a próxima partida do Brasileiro, a possibilidade dele voltar já aumenta. Então vamos aguardar, o plantão médico é esse, provavelmente Pulgar e também Davi Luiz fora desses relacionados para esse jogo do ano do Flamengo, que é Flamengo versus Grêmio, já que o Flamengo jogou no lixo todos os campeonatos que disputou, Campeonato Brasileiro, Mundial, Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa e por aí vai. Libertadores, né? Nos sobrou a Copa do Brasil, um time que tem uma receita de mais de 1 bilhão, com um elenco que recebe a cada 4 meses 100 milhões de reais de pagamento, folha salarial fica beirando ali os 25 milhões de reais. Então é inadmissível o que está acontecendo com a torcida do Flamengo esse ano de 2023, porque a gente fica com o nariz de palhaço vendo atuações muito aquém desses jogadores que entram em campo sem demonstrar vontade, e aí a gente fica ali só olhando os jogadores andarem em campo com dinheiro, com um bolso cheio de dinheiro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!